Olá, meus colegas. Mais uma vez aqui estamos para dar sequência ao nosso estudo e nós hoje iremos estudar o tempo e o lugar dos atos processuais, né? Na sequência da aula de atos, existe um núcleo que trata desse aspecto. Então, aqui sou eu, professor Leonardo Gutierrez, para trabalhar processo civil nessa jornada incrível. É assim que eu espero que ela seja, para que nós possamos aí alcançar esses objetivos que são tão importantes na vida de vocês e também na vida aqui do professor. Vamos lá? Então, aqui, mais uma vez, eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem, né? Às vezes está aqui assistindo pela primeira vez a minha aula, né? Então, como são vários módulos, então toda vez eu vou me apresentar. Esse aqui é o meu e-mail para contato, professorlgutierrez@gmail.com. É uma forma de um contato, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, e também, às vezes, prefere seguir nas redes sociais, para que também tenha acesso, às vezes, a um conteúdo diferente, uma live, enfim, várias coisas que podem surgir. Aí, de repente, conto com a dica, com a ideia de vocês, né? Esse canal, ele existe por vocês e para vocês. Então, portanto, fiquem à vontade em darem sugestões, tá? Então, Prof. Gutierrez no Instagram e Professor Leonardo Gutierrez lá no Facebook. Então, vamos seguindo? O tema de hoje, do tempo e lugar dos atos processuais, do artigo 212 ao artigo 217. Então, vamos começar. Primeira coisa que nós temos que saber, né, dos atos processuais, são etapas que ocorrem durante o processo, e daí existe um horário para a sua prática. E segundo o Código de Processo Civil, para praticar ato no processo, tem que ser, primeiro, dias úteis, né? Então, assim também definido pelo Código de Processo Civil, é de segunda a sexta-feira. Tá bem? É óbvio, mas precisa ser dito e o código deixou claro. E além disso, ele estabeleceu o horário, um horário objetivo, que eu acho ótimo. Então, das 6 às 20 horas. O que acontece? O direito constitucional, por exemplo, ele não estabeleceu hora para prática de cumprimento de ordem judicial. Né? Então, quem já estudou direito constitucional sabe que no artigo 5º tem lá: a casa é o asilo inviolável, ninguém pode invadir a sua casa, exceto para prestar socorro, por conta de flagrante, né, delito, e também para cumprir ordem judicial, vírgula, durante o dia. Então, ordem judicial somente durante o dia. E aí a Constituição estabelece o que é dia. E o Supremo Tribunal Federal criou uma regrinha que é o conceito do nascer e o pôr do sol, que deixa algo um pouco subjetivo. E já no nosso direito processual civil, nós temos uma regra objetiva. Então, estabelecer o que é o dia, das 6 às 20 horas. Mas, professor, pode praticar um ato após as 20 horas? Diz o código. Se você iniciar o ato antes das 20 horas e devido à urgência, a uma necessidade de completar esse ato após as 20 horas, não tem problema nenhum. Então, imaginem a seguinte situação. Um oficial de justiça vai realizar uma penhora, ele vai numa empresa, imagina, uma autopeças, e de repente essa autopeças está devendo e precisa executar os bens. Então ali ele vai fazer um levantamento dos produtos, os objetos que aquela instituição tem, para que seja ofertado num futuro leilão. Então o oficial de justiça teria que arrecadar, fazer as avaliações conforme nós já estudamos. Então é um processo muito minucioso que demoraria um tempo relativo. E aí deu as 20 horas. Então agora o senhor vai embora e vai voltar amanhã. Seria um pouco complicado. Então, por isso que o código permite que esse ato seja completado, tendo em vista aí a urgência, mesmo após aí as 20 horas. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Né? Então, aqui é a definição do código, são dias não úteis. Né? Além dos que são declarados em lei, são feriados. Então, é assim que o código trata como feriado. Né? Sábado e domingo, e dias em que não haja expediente forense. Então, às vezes, aquele chamado ponto facultativo, as emendas, né, que a gente chama, ponte, né, depende um pouquinho ali do lugar de onde você está assistindo, né, a gente chama ponte de feriado, emenda de feriado, ponto facultativo. O que acontece é o seguinte: Tribunal de Justiça local que vai estabelecer quais são esses dias, né, que não tem expediente. Ou às vezes por uma questão, um fator externo, né, por exemplo, Copa do Mundo, né, às vezes Olimpíadas, o Estado resolve encerrar o expediente mais cedo, começar mais tarde, ou até mesmo não ter expediente naquele dia, por conta daquela atividade esportiva que talvez tenha ali um interesse nacional, enfim, que seja. O que importa é que haveria ali, então, uma declaração
de que aquele dia não seria um dia útil, porque não haveria expediente forense, tá certo? Agora nós vamos trabalhar uma outra exceção que é muito bacana, que é com relação à prática de atos nesses dias. Então, será que eu posso praticar um ato no sábado? Será que eu posso praticar o ato num domingo? Olhem só que interessante. O Código de Processo Civil tem uma certa mudança, então vale a pena vocês destacarem. E eu já vou fazer aqui também, né? Olhem só. Independentemente, né? Vocês sabem que eu gosto dessa palavra, e eu espero que vocês passem a gostar também, né? E do dependente também, porque aí a gente pode trabalhar bem numa questão de prova. Então, não precisa de autorização judicial para realizar citação, intimação e penhora. Nesse caso, elas poderão ser realizadas no período de férias, que são os dias não úteis, né, que seria de sábado, domingo e os feriados, onde as houver, né, estabelecido por lei, e também nos feriados, conforme a gente já estabeleceu. Férias, só para vocês saberem, deixa eu destacar, né, que eu passei um pouco rápido aqui, férias, segundo o Código de Processo Civil, é do dia 20 de dezembro, né, então 20/12, a 20/1. Então, esse é o período de férias forense declarado em lei. Tá? Só para vocês saberem, esse período foi estabelecido como férias para o advogado. Né? É um período onde não há prática de ato processual. É claro que existem os urgentes, né? Então, nesse caso aqui também seria um deles, né? Que é a prática de ato durante as férias. Mas a ideia é que durante esse período o advogado ele possa descansar tranquilamente, sem ser surpreendido aí, de repente, com uma publicação, com algum ato que ele tenha que praticar. Então, por isso que existe essa previsão. Tudo bem? Então, continuando, né? Respeitando os limites do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que é o que fala a respeito da casa, seu asilo inviolável, e para praticar ato de cumprimento de mandado somente durante o dia. Então, aqui ele está dizendo, o oficial de justiça, percebendo que, de repente, ele consegue citar o réu num final de semana, ele não precisa pedir autorização para o juiz, ele vai e pratica o ato, respeitando o horário da Constituição, sem que haja problema algum, porque é uma exceção prevista no Código de Processo Civil. Não é uma boa questão para ser cobrada em prova, ser discutida aí com o candidato? E é fácil, né? Só que tem novidade, fiquem espertos que não precisa mais da autorização do juiz. Seguindo, essa aqui é fácil, né? Com relação à prática de atos em processos físicos, né? Aquele que é material, nós temos a autuação, papel. Quando a prática de ato for realizada por meio de petição em autos físicos, né, não eletrônicos, essa deverá ser protocolada, lembra do nosso fórum, que tem um setor de protocolo, no horário de funcionamento do fórum. Aí varia de cada região. Por exemplo, em São Paulo, é das 9 às 19 horas. Ou seja, está dentro do horário de prática de atos. Mas notem, né, o fórum fecha às 19, a prática de ato é até às 20. E aí, de repente, o advogado poderia falar, pô, mas eu quero ser atendido até às 20, né? O fórum fecha às 19. Mas é o próprio código que estabelece que a prática de ato é até às 20, estabelece que existe um regramento específico com relação ao tribunal, né, ao fórum, conforme a organização judiciária local. Então, em São Paulo, por exemplo, você tem uma organização. Em outros estados, certamente também. Sempre, é claro, respeitando das 6 às 20 horas. Então, você nunca vai ver um tribunal no Brasil estabelecer um horário até meia-noite ou antes das 6 horas. Tudo bem? Então, vamos seguindo. E a pergunta mais importante dessa história, talvez você já esteja fazendo, é: professor, e se nós estivermos diante da prática de ato num processo eletrônico? Porque o processo eletrônico não depende do protocolo no fórum. Como é que ficaria, professor? Qual que é o horário? Será que é até às 20? Será que é até às 19? Será que é até às 24? Será que é até às 23h59? Qual que é o horário que o Código de Processo Civil trouxe? Também caindo aí uma boa questão a ser cobrada, talvez, numa hipótese de prova. Vamos lá? Autos eletrônicos. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até às 24 horas do último dia de prazo. Então, se cair na sua prova, você vai buscar a alternativa que mencione. Até às 24 horas pode ser praticado o ato para fins de cumprimento de prazo. Claro que o advogado ele tem um pouco de precaução, ele acaba fazendo um pouquinho antes, porque às vezes o sistema, né, pode ter algum probleminha, falha na internet, mas é o que a gente está estudando aqui, é o previsto em lei, e o previsto em lei aqui está. Seguindo, e o lugar para praticar atos? Né? Então, a regra geral
é que os atos sejam praticados na sede do juízo, ou seja, na unidade forense. Então, por exemplo, uma audiência vai ser realizada no fórum, na vara do juiz, né? Então, isso é uma regra, mas não é absoluta, porque eu até dei um exemplo na aula passada com relação à oitiva de uma testemunha hospitalizada. A penhora ocorre fora do juízo, a citação. Então, ou seja, isso é uma regra geral, não é uma regra absoluta. O mais importante agora, para que a gente possa transitar diante desse cenário, é justamente fazer uma reflexão a respeito do que nós aprendemos. Então, eu sempre faço a sugestão: perguntem. Perguntem o que vocês aprenderam para que vocês possam responder mentalmente, até mesmo no papel, e assim criando um conteúdo mais dinâmico, um resuminho, que vai facilitar lá na frente, né? Porque quando você for, de repente, realizar um exame, você vai olhar os resumos que você já trabalhou e vai ficar muito mais fácil para você aprender e memorizar o conteúdo, né? Então, qual que é o horário e dia para a prática de ato? O horário é das 6 às 20 horas. E quais são os dias? Dias úteis. Eu posso realizar ato aos sábados e domingos? Sim. Precisa de autorização judicial? Não. São todos os atos? Não. Quais são os atos que podem ser praticados? Citação, intimação e penhora podem ser praticados pelo oficial de justiça, independentemente de autorização judicial, respeitando, é claro, os limites previstos lá na Constituição Federal. É assim que funciona. Professor, são muitas informações, mas aos poucos a gente chega lá. Né? Ninguém nasce sabendo todos esses detalhes, mas devagarzinho você vai reunindo os detalhes, você vai somando com exercício, você vai anotando num papel, você vai criar um fluxo no processo, daí mapinha mental, você começa a interligar esses conteúdos, tá? E qual que é o local para realização de atos? A praxe é que os atos sejam realizados na unidade forense, né? Isso é uma regra geral, não é absoluta. E vamos ver como é que isso poderia cair em uma questão de prova. Assinale a alternativa correta. Os atos e termos processuais dependem de forma determinada. Na verdade, por isso que eu gosto dessa palavra, né? O examinador aqui ele não teve muito trabalho. Na verdade, é independe, né? Salvo quando a lei exigir, né? O inverso, né? Então, aqui a gente trabalha dessa forma. Corre em segredo de justiça os casos que digam respeito, dizem, né? Casamento, filiação, alimento e guarda de menores, certo? Né? Então, essa é a alternativa correta. Professor, mas tem outros casos, né? Tem lá o caso de interesse público e social, tem o caso que trata de arbitragem, tem as questões da honra e da intimidade da pessoa, mas notem que a questão não falou somente, né? Ela deu aí como exemplo. Então, questão de prova, principalmente concurso, exame da OAB, o candidato tem que ficar atento a todos os detalhes. E certas palavrinhas fazem a diferença, né? Então, nem todos os atos exigem o vernáculo, né? Lembra do vernáculo? Que é o idioma local? Então, os atos exigem o vernáculo. Né? Então, todos os atos exigem. Quando o ato ele é em um outro idioma, ele pode ser praticado, mas desde que traduzido por um tradutor juramentado, né, que é um tradutor oficial. E aí existem mais dois, né, que é a autoridade central e também o quê? A via diplomática, lembraram? Então você anota aí que tem essas três possibilidades, do tradutor juramentado, da autoridade central e também da via diplomática. Assim você completa o seu estudo, caso a questão queira contemplar. Ela não quer saber como é que é a diferença entre um e o outro, isso daí é o menor problema para você. Você tem que saber que existem essas três possibilidades. E aqui ela está fechando com o terceiro que demonstrar interesse jurídico não poderá ter acesso à certidão do dispositivo. Quando eu trabalhar a sentença, eu vou explicar o que é o dispositivo, tá? Que julgar a ação de separação dos cônjuges, né? Hoje em dia é o divórcio direto, mas tudo bem. O que importa é o seguinte: se esse terceiro demonstrar o interesse jurídico, o juiz pode de fato autorizar que ele tenha acesso a essa certidão. Lembrando, ele não pode ter acesso aos autos. O que ele pode ter acesso é a certidão, mas desde que ele demonstre o interesse jurídico. E é assim que funciona. Então, eu estou mostrando para vocês como é que esse conteúdo, que às vezes tem uma temática um pouquinho mais pesada, pode ser cobrado de uma forma também mais simplificada. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, lembrando que vocês têm os canais para que haja aí a devida comunicação, e eu vou aqui deixar o meu agradecimento final, desejando que vocês continuem estudando firme, contem comigo e até a próxima. Um grande abraço, se cuidem!